E aí, galera, mais uma aula aqui de sociologia. A gente está trabalhando agora nesse contexto os estudos culturais, né, a parte da antropologia, da etnologia, onde a gente vai estudar esses aspectos, né? A aula passada a gente viu dois modelos de se estudar, digamos assim, os aspectos culturais, um modelo onde tenta estudar através de uma questão mais evolucionista, e outro que é o do Franz Boas, numa maneira mais historicista. Né? A maneira evolucionista ela decorre bem do pensamento iluminista, onde percebe que a história leva um homem a um determinado progresso, que é sempre superior ao anterior, e aí eu vou analisar a sociedade a partir dessa ideia de progresso. Na ideia historicista, eu penso a história não dentro daquele modelo iluminista, mas eu penso a história como sem nenhuma finalidade específica. Então, se ela não tem um telos, uma finalidade para onde chegar, eu não posso dizer que uma cultura ela é mais evoluída do que outra, né? Uma ideia que perdurou muito tempo, mas por causa de um economista chamado Herbert Spencer, né? Uma espécie de darwinismo social que não se encontrava nem no próprio Darwin. Bom, mas se a gente está estudando dentro desse modelo historicista e entende, então, que não existe uma cultura que ela é superior do que a outra, cabe então a gente estudar aspectos históricos também para poder compreender essas culturas, aspectos mais particulares de cada cultura, né? Então, a gente vai estudar também novos modos de estudar a cultura dentro de determinadas esferas, uma esfera mais popular, uma esfera mais erudita e, por último, nós veremos a questão de patrimônios históricos, ou seja, aqueles saberes ou aqueles monumentos que revelam a historicidade de um povo e um contexto de um povo, aquilo que é importante para um povo que traz a memória de um coletivo, tá? Ah, bom, a primeiro que a gente tem que tratar é da a cultura popular, né? É interessante que o Franz Boas ele vai entender então a cultura, vai fazer uma imagem, né, uma analogia à cultura como se fosse uma espécie de óculos do qual nós vemos o mundo, ou seja, o ser humano para encontrar um sentido nas experiências e nas vivências que ele tem cotidianamente, é necessário um verniz cultural que possa lhe orientar e que dá um modo de ver do mundo. Então, é por isso que a gente percebe que diferentes grupos eles vão ter diferentes modos de ver o mesmo mundo, né? Alguns vão ver de uma maneira o mundo de uma maneira caótica e conflituosa, outros vão ver como de uma maneira harmoniosa. Isso vai depender. Outros vão ver o homem no seu aspecto mais individual, outros vão ver no aspecto mais coletivo. E essas diferentes formas de ver o mundo advém de culturas que vai mudar. Essas culturas, a gente percebe que é cultura porque ela é histórica. Ela não é algo natural, ela sempre vai se modificando com a história. E muitas vezes se solidifica determinados preceitos culturais que às vezes a gente acaba achando que é algo natural por um tempo, mas aí quando passa a gente percebe que aquilo que era natural, que a gente pensava que era uma lei, uma essência do homem, realmente não existe, né? Bom, dentro da esfera popular, nós temos estudos que são até bem recentes, eles datam ali do século XIX, um período romântico, né? Esse século XIX é marcado pela Revolução Industrial, pelo aumento da densidade demográfica em inúmeras cidades, pelo o avanço da urbanização. Então, é um choque muito grande na cultura, onde eu crio uma espécie de cultura apartada da vivência cotidiana, agora muito mais voltada com a ciência, muito mais voltada com a economia, né? E durante esse período romântico, há essa sensação de desterramento, de desenraizamento. Sensação essa que, digamos assim, na contemporaneidade, acredito que ela só tenha aumentado, né? Essa sensação de desterro, de você
não se sentir parte do meio em que você está vivendo. Então há essa busca de algo mais natural, nesse sentido de mais popular, mais tradicional, que possa então revelar um sentido, digamos, para uma vida. Então é um estudo da cultura, do folclore, e a cultura popular ela tem algumas características, né? Claro que dos estudos para lá, para cá já mudou bastante, mas a cultura se dá principalmente, primordialmente pela oralidade, que é passada do ancestral para o mais novo, e ali são as histórias que meus avós contavam, né? O Curupira, Saci Pererê. Meu avô contava a história do Curupira quando ia caçar. Então, sempre essas histórias vão passando durante determinadas gerações, né? Festas populares, né? Que contam muito mais uma origem de um povo, uma condição de um povo que ele é mais próximo a rios e mares. Vão ter histórias voltadas a rios e mares, a sereias, a botos, rosas que se transformam em rapazes e aí conquistam garotas. Para quem vive no meio da floresta negra, vai ter história de lobisomens, né? Lobos gigantes. Para quem é da caça, tem o Curupira, vai ter a mula sem cabeça que vai aparecer, né? Então, a depender do contexto, o folclore ele vai dar esses elementos, né? Claro que assim é primordialmente oral, mas hoje em dia a escrita ela vale muito, né? A gente tem, por exemplo, o cordel, que ela tem uma origem popular. Só que você vê que até a escrita ela é muito marcada por uma presença de oralidade, né? Por uma estrutura oral dentro da escrita do cordel. Bom, e o que é interessante é que quando a gente pensa assim, em Curupira, Saci Pererê, Boto, não existe um autor, né? Existem aqueles que compilam essas histórias, né? Mas não tem um autor definido, não tem uma autoria, tá? Eu queria mostrar aqui um cordelista, um dos maiores cordelistas brasileiros, que é o Antônio Francisco. Sorte nossa que ele vive em nossa terra. E você vê como essa cultura popular ela não é menor. Ela não tem uma hierarquia entre erudito e popular. Ela tem a capacidade de revelar condições humanas. E qual é a condição do nordestino? O que é que marca a história nordestina? A fome. E aí o nome é A Casa que a Fome Mora. Eu de tanto ouvir falar dos danos que a fome faz, um dia eu saí atrás da casa que ela mora. Passei mais de 1 hora rodando numa favela, por Gueto, Beco e Viela, mas voltei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela. Vi a cara da miséria zombando da humildade. Vi a mão da caridade num gesto de um mendigo que dividiu o abrigo, a cama e o travesseiro com um velho companheiro que estava desempregado. Vi da fome o resultado, mas dela nem um roteiro. Vi num barraco de lona um fio de esperança nos olhos de uma criança, de um pai abandonado, primo carnal do pecado, irmão dos raios da lua, com as costas seminua, tatuada de caliça, pedindo um pão de justiça do outro lado da rua. Vi o orgulho ferido nos braços da ilusão, vi pedaços de perdão pelos iníquos quebrados, vi sonhos despedaçados, partidos antes da hora. Vi o amor indo embora, vi o tridente da dor, mas nem de longe vi a cor da casa que a fome mora. Vi a gula pendurada no peito da precisão, vi a preguiça no chão sem ter força de vontade, vi o caldo da verdade fervendo numa panela, o jejum numa janela dizendo aqui ninguém come. Ouvi os gritos da fome, mas não vi o resto dela. Passei a noite acordado sem saber o que fazer, louco para saber onde a fome residia e por que naquele dia ela não foi na favela e qual o segredo dela quando queria pisava, amolecia e matava e ninguém matava ela. No outro dia eu saí de novo à procura dela, mas não naquela favela.
Fui procurar um sobrado que tinha do outro lado, onde morava um sultão. Quando eu pulei o portão, eu vi a fome deitada em uma rede estirada no alpendre da mansão. Eu pensava que a fome fosse magricela e feia, mas era uma sereia de cor espetacular. E quem iria culpar aquela linda princesa de tirar o pão da mesa dos subúrbios da cidade ou pisar sem piedade numa criança indefesa? Engoli 3 vezes nada e perguntei: o seu nome? Respondeu: eu sou a fome que assola a humanidade, ataco vila e cidade, deixo o campo moribundo, eu não descanso um segundo, atrofiando, matando, me escondendo e zombando dos governantes do mundo. Me alimento das obras que são superfaturadas, das verbas que são guiadas para os bolsos dos marajás e me escondo por trás da fumaça do canhão, dos supérfluos da mansão, na soma do desperdício e na queima dos artifícios que cega a população. Tenho pavor da justiça e medo da igualdade, me banho na vaidade da modelo desnutrida, na renda mal dividida, na mão do cheque sem fundo. Sou pesadelo profundo do sonho do boia fria e almoço todo dia nos 5 estrelas do mundo. Se vocês continuarem me caçando nas favelas, nos lamaçais das vielas, nunca vão me encontrar e eu vou continuar usando um terno xadrez, metendo a bola da vez, atrofiando, matando, me escondendo e zombando da burrice de vocês. Palmas aí pro grande mestre, né? Agora, para não perder tempo, vamos pensar a cultura erudita, né? A cultura erudita, longe da cultura popular, para produzi-la e para consumi-la é necessário antes é necessário uma formação intelectual, seja no âmbito da música, seja no âmbito acadêmico, científico, artístico, ou seja, são técnicas muito elaboradas e diferencia que enquanto a cultura popular ela tem um aspecto tradicional, a cultura erudita ela tem um aspecto de vanguarda, de poder também abrir possibilidades futuras e de poder orientar um povo, né? A gente tem a Semana de Arte Moderna, né? Que por mais que buscasse pegar a Semana de Arte Moderna, o panfleto é um cordel, né? Mas muito vanguardista, né? E também muito elitista, de certa forma, porque de certa maneira, principalmente, e aí a gente viu atrás o cordel do Antônio Francisco, onde ele vê que a fome não é algo natural, mas algo oriundo de desigualdade social. Num país onde tem uma grande desigualdade social, essa cultura erudita ela vai estar restrita a grupos muito pequenos, né? Não só grupos, aqui no Brasil, economicamente abundantes, né? Não só ricos, mas até dentre os ricos vai ser pequeno, já que a cultura aqui não é tão valorizada. Então, é uma cultura restrita, uma cultura de um difícil acesso, mas uma cultura, digamos assim, que ela traz elementos de vanguarda. Bom, aqui eu tenho muito a presença da autoria, né? Até mostrei aqui esse quadro belíssimo do renascentismo holandês, onde mostra tem até um filme baseado nessa obra, que é A Moça com um Brinco de Pérola. Aqui a gente vê técnicas que são assim absurdas para uma pessoa como eu, ou você, ou qualquer popular, alcance tamanho, digamos assim, tamanha habilidade com o jogo de luz que está presente nessa obra, né? Outra obra que a gente pode ver, que eu coloquei aqui, é uma poesia do Álvaro de Campos, que é um pseudônimo do Fernando Pessoa. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler, tente imaginar se uma pessoa comum, popular, ela iria compreender. E assim, até pergunto a vocês, veja se você consegue se ater a todos os termos que estão aqui. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venha com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem moral.
Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregou em sistemas completos, não me enfileire em conquistas. Das ciências, Deus meu, das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo o direito a sê-lo. Veja, pessoal, perfeito esse poema, mas há dúvidas minhas se qualquer pessoa poderia ler e compreender o que está escrito aqui. Palavras como estéticas, metafísica, né? São palavras que é necessário uma certa formação intelectual para poder estabelecer qual o sentido desse discurso. Ou seja, que o quê? Apesar de um mundo que tenta explicar tudo de maneira racional, a vida em si mesmo, ela é muito mais do que isso, né? A vida não é vivida para ser racionalizada. A razão, ela tem que o quê? Servir a própria vida, e se não servir, que prefiro ser louco, né? Que prefiro deixar a razão de lado para poder viver em paz. Faço técnica no campo específico, mas para viver a vida eu vivo como um desvarado, né? Bom, outra característica aqui, né? Vou trazer um trecho do Richard Strauss chamado Assim Falar o Zaratustra, uma música erudita, que ela é baseada num livro de um filósofo alemão, Nietzsche, né, que está sendo reproduzida pela Filarmônica de Berlim. Escuta aqui o som. Olhe como é potente. Eu acho que vocês já escutaram. Pode chorar. Bom, agora vamos para patrimônio cultural. Então vamos lá. Patrimônio é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, né? E aí a gente tem essa diferença entre patrimônio material e imaterial. Como um todo, é muito complicado falar em patrimônio material e imaterial, porque talvez a serventia de um patrimônio, ela não é o prédio em si, não são as paredes, não é a materialidade em si, mas o que significa para aquele povo, qual a presença e a experiência histórica que alguém, ao vê-la, tem. E olha como a gente está desterrado, né? Porque muitas vezes a gente passa por patrimônios que têm uma história imensa dentro da nossa cidade e aquilo não diz nada a nós, né? Estudamos uma história generalista e não estudamos a própria história da nossa terra. Então,
É complicado quando a gente faz a separação e pensa que é só ter o prédio ali e não ter o adentramento dos cidadãos dentro do que significa aquele prédio cultural para poder ter alguma serventia, né? Mas para âmbitos pragmáticos de proteção desse patrimônio se faz essa distinção até para fazer o que? O tombamento, né? De um prédio específico, ou seja, um tombamento, eu protejo aquele prédio de modificações, né, que possam ocorrer e desfigurar todo o sentido histórico que ele tem. Então ele é reconhecido o quê? Por sua ancestralidade, né? A importância histórico-cultural de uma região adquire um valor de durabilidade representativa simbólica e materialmente. Aqui eu deixo aqui um dos nossos patrimônios, que é a Estação das Artes. Eu acho que vocês conhecem a Estação das Artes por ter as festas juninas, né? Infelizmente, não sei como será esse ano, mas que ali se passava uma ferrovia, né? Era uma estação de trem, e aí tem uma importância gigantesca no comércio da cidade, né? Bom, a gente lá na capa eu coloquei a cidade de Paraty porque ela é considerada patrimônio humano pela Unesco, né? No mundo, a Unesco ela tem essa ideia de proteger também patrimônios que são considerados humanos, e aí tem que obedecer determinados critérios, vários critérios, passar por uma comissão que compõe 20 países, dentre os quase 200 que são signatários, né? A gente tem aqui no Brasil, se não me engano, vários, né? Vários que são vistos como patrimônio da humanidade, como a cidade histórica de Ouro Preto, a cidade histórica de Olinda e até o nosso centro administrativo e político, a cidade de Brasília, que foi arquitetado, né, por Niemeyer, e é uma cidade assim belíssima, né, belíssima. Vamos adiante. Bom, no Brasil, a Constituição de 88, claro que as outras constituições traziam de alguma maneira, a de 88 reconfirmou no seu artigo 216, onde aí vocês vão procurar, não coloquei tudo para ficar grande, mas como referências, vocês pesquisam aí o artigo 216 da Constituição de 88, que vocês vão encontrar a Lei de Proteção do Patrimônio Cultural. Aqui o instituto responsável para isso é o IPHAN, né? E eu coloquei para vocês aí que também vocês conhecem, que é a Igreja de São Vicente, uma igreja que ela é central na nossa história de resistência ao bando de Lampião. Até pouco tempo ainda tinha as marcas das balas cravejadas nas paredes, e é onde também é rememorado anualmente esse feito na representação da chuva de bala, né? Então é triste aqui na nossa cidade de Mossoró que nenhum desses patrimônios eles são de fato tombados, eles são protegidos. Muitos já foram desfigurados, né? Muitos, para evitar o tombamento, muitos proprietários acabaram desfigurando antes, e a gente tem toda essa dificuldade, né? Há projetos, há discussões, mas não há nem nada efetivo, tá? Então é interessante a gente ter essas discussões e tentar pensar o patrimônio histórico da nossa cidade, do que está no nosso entorno, para tentar ver que sentidos nós podemos trazer que nos legaram da nossa história. Ou seja, muitas vezes há essa sensação de desterro contemporâneo, porque parece que nós poderíamos estar em qualquer lugar, né? Somos cosmopolitas, mas cosmopolitas que não conhecem nenhum lugar e que não se sentem em casa em nenhum lugar. Então, por isso que é interessante essa discussão de patrimônio histórico para o próprio povo compreender a sua historicidade, tá? Bom, valeu, fico com essa, bye bye.